Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Professor Neto falando, gravando vídeo aqui para o terceiro ano do ensino médio regular diurno, semana 3 e 4 para finalizar o seu PET volume 5, falando sobre corrente e choque elétrico. Comentando aqui algumas coisas, algumas incoerências e alguns tópicos legais aqui do seu material. Corrente elétrica e choque elétrico. A corrente elétrica, ao percorrer um circuito, depende da tensão aplicada na fonte. Eu quero destacar para você que o seu material está utilizando tensão elétrica ou diferença de potencial e também o conceito de voltagem como sendo sinônimos, ok? Então a gente está falando da mesma coisa, que é a quantidade de energia por unidade de carga que um determinado sistema fornece para o seu circuito. Tá? Então, corrente elétrica, ao percorrer um circuito, depende da tensão elétrica aplicada pela fonte. O corpo humano, ao ser atravessado pela corrente elétrica, apresenta resistência que pode variar entre 100 ohms, caso esteja encharcado com água salgada, até aproximadamente 500 mil ohms, caso a pele esteja seca. Quero que você perceba, portanto, que ele está tratando aqui de três conceitos importantes que nós temos representados lá na primeira lei de Ohm, ok? Que é o conceito de resistência do corpo humano, o conceito de tensão elétrica, voltagem e o conceito de corrente elétrica, ok? Continuando a leitura, a resistência elétrica entre as duas extremidades dos braços ao tocarmos dois eletrodos com os dedos secos é de aproximadamente 100 mil ohms. Isso aqui é variável de pessoa para pessoa, aqui a gente está falando de uma média. A água pura destilada, por exemplo, não é um bom condutor de eletricidade. No entanto, as impurezas e sais minerais que constituem a água que usamos no dia a dia permite que partículas carregadas conduzam a eletricidade. Essas partículas carregadas é o que eu comentei com vocês. Não lembro se foi no PET 1 ou 2, os famosos portadores de carga. Que aqui no caso da água, que ele está citando nesse texto, os portadores de carga são íons, impurezas e sais minerais. No fio elétrico, os portadores de carga são os elétrons, ok? Continuando a leitura, o choque produzido por uma corrente gerada por uma diferença de potencial. Olha ele utilizando diferença de potencial. Antes ele tinha usado o conceito de tensão, ok? Então, lembra do que eu comentei com vocês. São sinônimos nesse tratamento aqui do texto. De 12 e 24 volts não pode ser sentido. Produzem apenas um leve formigamento. Já uma corrente a partir de 1/100º de ampere já oferece perigos para a saúde humana, pois pode causar contrações involuntárias dos músculos. Pessoal, o que ele está colocando aqui é muito interessante, né? Ele está dizendo que 12 volts e 24 volts produz um choque que a gente sente como um leve formigamento, mas uma corrente elétrica de 0,010 amperes, ela já pode ser perigosa para a saúde humana. Essa ideia está correta, mas logo depois ele vem e faz uma cagada. Qual que é? O que eu quero dizer para você é que o perigo de um choque elétrico ele está na amperagem, ou seja, na corrente elétrica que passa pelo seu corpo. E nisso seu material acertou. Então, seu material vem dizendo que 12 volts e 24 volts produzem um choque que produz um leve formigamento, mas uma corrente bem pequenininha, como 0,010 amperes, já pode ter perigo para a saúde humana. Por isso, o choque elétrico produzido por circuitos elétricos comuns de 120 volts são perigosos. Ou está incorreto isso.
Porque o perigo do choque elétrico não está na voltagem ou na tensão elétrica. O perigo está na corrente elétrica, que, mesmo sendo uma corrente elétrica muito pequena, de 0,01 amperes, já é suficiente para causar contração muscular. Ok? Quero que você considere também, querido aluno e aluna, que o carregador do seu celular, se você for pegar as inscrições que tem no seu carregador do seu celular, considerando que 0,01 amperes já pode causar contração muscular, o seu celular passa uma amperagem de 1,5 ampere, extremamente alta, uma corrente elétrica tão alta que pode causar a morte. Ok? E no seu celular, ele vai lidar com uma voltagem de 5 volts aproximadamente, ou seja, uma voltagem bem pequenininha, que não oferece perigo, mas uma corrente elétrica extremamente alta. Ok? Beleza. Bom, eu vou pedir desculpa, a Calopsita está cantando aí, mas fica de participação especial no nosso vídeo, tá? Eu não vou refazer essa gravação aqui, até mesmo porque esses vídeos de teoria, eles não costumam dar muito ibope, tá? Mas se você está assistindo aqui, obrigado pela sua atenção, tá bom? Vamos lá, pessoal. Onde que eu parei aqui? No comentário, né? Então, esse 120 volts não é justificativa para um choque elétrico ser perigoso, e sim a amperagem. Vamos lá, então. Por isso que o choque produzido por circuitos elétricos comuns em 120 volts são muito perigosos. Outra coisa que eu estou lembrando de comentar. É muito comum o pessoal, por senso comum, pensar que 110 volts ou 120 volts a pessoa vai ter o choque e gruda. Isso é errado, ok? Isso não acontece. Isso é um conhecimento que não tem embasamento científico. Ok? Choque de 110 volts não gruda a pessoa. Qualquer choque pode grudar. Ok? Vamos lá. Retomando aqui o raciocínio que eu estou comentando com vocês, então. Muito perigosos ao tocar em instalações elétricas sem materiais de proteção para isolamento, descalço, por exemplo, ou em contato com superfícies molhadas, faz com que o circuito elétrico seja fechado pelo seu corpo, causando um aterramento. A resistência entre a pessoa e o solo é considerada muito pequena e poderia produzir uma corrente perigosa através do corpo. Então, você pode ter uma corrente perigosa passando pelo seu corpo, mesmo que tenha uma baixa voltagem, ok? Toma cuidado com esse detalhe importante. A manipulação de circuitos elétricos deve ser feita por um profissional, e aqui no final, essas 4 últimas linhas, eu não entendi o que ele quis dizer. Eu li umas 3, 4 vezes antes de gravar esse vídeo para vocês e não consegui entender o que ele quis dizer. Bom, enfim, pessoal, grava essa ideia então, ok? De que você precisa tomar cuidado com a amperagem de um choque elétrico e não com a sua voltagem. Qual que é o esqueminha que eu coloquei aqui para vocês nesse canto? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a tensão elétrica, ela produz uma corrente elétrica, ou seja, tensão ou DDP está para a corrente, assim como a pressão está para a água. O que eu quero dizer para você é o seguinte, pensa na corrente elétrica como se fosse água fluindo por uma mangueira. Né? Então você tem o fio elétrico cheio de elétronzinhos lá dentro e você tem uma mangueira onde vai fluir água aqui para molhar o seu jardim. Adianta você ter nessa mangueira muita água, mas pouca pressão para poder empurrar essa água e fazer a água jorrar na outra extremidade? Ok? A mesma coisa aqui no fio. Não adianta eu ter uma disponibilidade de elétrons enorme, mas pouca tensão elétrica ou voltagem para fazer esses elétrons produzirem uma corrente elétrica. Entende essa ideia que eu quero te dizer? Ok? A mesma ideia aqui para a mangueira. Não adianta você pegar uma mangueira e ligar essa mangueira sua aqui em um reservatório enorme de água se você ligar a mangueira lá
no limite do fio d'água, ou seja, aqui em cima vai ter pouca pressão de água para poder fazer a água jorrar pela mangueira. Agora, se você liga ela aqui embaixo, essa coluna de líquido que está aqui em cima vai fazer uma pressão enorme, ok? Independente da quantidade de água que tem aqui nesse reservatório. É muito fácil de você fazer essa analogia se você pensa, por exemplo, no esquema de uma seringa. Bom, pessoal, vocês estão familiarizados com os meus desenhos, né? Eles são bem escrotos mesmo, mas o que vale aqui é a analogia que eu quero mostrar para vocês. Se você tem aqui o êmbolo de uma seringa, tá? Aqui é a agulha da seringa. Mesmo que você tenha aqui apenas uma quantidade pequena de líquido, vamos colocar aqui 3 ml de líquido, uma quantidade bem pequenininha de água. Mas se você coloca nesse êmbolo que vai empurrar essa água uma pressão muito grande, você concorda que essa pequena quantidade de água vai conseguir sair aqui pela agulha com uma velocidade enorme? Ok? A mesma coisa com a corrente elétrica, ok? Então, essa pressão que empurra a água é semelhante à voltagem ou à tensão que empurra os elétrons em um fio. Bom, chega de analogias por aqui, eu espero que você tenha entendido essa ideia que eu quis te dizer. Aí o seu material agora vai trazer um raciocínio a respeito de potência e consumo, tá? E aí eu quero fazer um outro adendo aqui no seu material que ele vacilou aqui um pouquinho, tá? Não está absolutamente incorreto, mas dá para melhorar. Potência elétrica e especificações do consumo. Nos equipamentos elétricos, a potência serve para indicar qual a quantidade de energia que é transformada em outro tipo por unidade de tempo. Ótimo, né? Então ele está dizendo a respeito de um raciocínio de que potência é a energia dividido pelo tempo que você usou esse dispositivo, ok? Seja ele qual for. No caso do micro-ondas, por exemplo, ele precisa de uma determinada quantidade de watts, que é a unidade de medida de potência, para gerar o trabalho que é o aquecimento do alimento que você põe lá dentro. Para fazer o cálculo do consumo de um equipamento elétrico, é necessário verificar a potência, esse é o primeiro passo, deste equipamento, que é dada em watts, o símbolo é W. O cálculo é muito simples. Basta você multiplicar a potência pelo tempo de funcionamento em horas por dia durante o mês, ok? É o que geralmente você está pedindo. É o que geralmente vai ser cobrado de você nos exercícios. Depois é só dividir por 1000. Então tá aqui o consumo. O consumo de um determinado aparelho, seja ele qual for, vai ser a sua potência em watts multiplicado pelo tempo, que vai ser em horas, e isso vai te dar um total em quilowatt. Mas perceba, aqui no jeito de calcular, ele não colocou que você precisa considerar durante o mês todo, que é o que geralmente os exercícios fazem, tá? Então vamos aqui a alguns comentários importantes. Para você calcular o consumo, tá? Eu quero que você considere a potência do dispositivo, eu quero que você considere o tempo de uso durante um dia e você tem que multiplicar isso por um outro fator importante que ele não mencionou ali na fórmula, que é quantos dias no mês você utiliza esse aparelho. Então são 3 fatores, tudo bem? Potência vezes tempo vezes dias do mês, ok? Quero que você perceba uma outra coisa também, tá? O seu consumo ficou como então? Colocando isso em símbolos, tá? Potência vezes o tempo, ΔT, vezes 30, que é o mês padrão comercial, ok? Por que está sendo dividido por 1000? O seu material ele não te falou. É uma pergunta super interessante, né? Professor, mas por que está sendo dividido por 1000 lá na fórmula? Eu quero que você analisa. Olha aqui que interessante. O relógio lá do padrão de energia, ele tem aqui as suas indicações em número e olha a unidade que ele vai medir. Quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Então, você vai fazer essa divisão por 1000 porque é como o seu relógio de energia mede as unidades de energia consumida
é em kWh, ok? Vou te dar um exemplo aqui prático, ok? Nós temos 2 lâmpadas incandescentes, aquela que o filamento fica bem vermelho e esquenta bastante. 2 lâmpadas de 60 watts, então 2 vezes 60, multiplicado pelo tempo de 6 horas por dia, multiplicado pelo calendário aqui, né, o mês padrão, 30 dias. Então, 120 vezes 6 vezes 30, deu isso aqui tudo, 21.600. Você vai dividir por 1.000 para obter esse valor aqui, ó, que é o que vai estar lá no seu padrão de energia medido em kWh, ok? Por que divide por 1.000? Porque é como se mede as unidades de energia lá no seu padrão, ok? Se você trocar essa lâmpada incandescente por uma lâmpada fluorescente, bom, o meu desenho aqui ele ficou repetido, mas não é essa a ideia. Se você trocasse essa lâmpada incandescente por uma lâmpada fluorescente, então você teria 2 lâmpadas multiplicado. A potência da lâmpada fluorescente é bem menor. Vamos pôr aqui, por exemplo, 6 watts, ok? Vamos deixar essas lâmpadas ligadas pelo mesmo tempo durante o mês padrão de 30 dias. Então você consegue perceber que só de mudar a potência do aparelho que você está ligando, essa medida aqui ela já vai cair para 2,16 kWh. Ok? Então, beleza. Tá justificado aí como que você faz a medida do seu consumo de energia. Tá justificado por quê? Que é 1.000 e no próximo vídeo a gente vai fazer os exercícios, tá ok? Aqui você tem uma série de aparelhos como exemplo de potência média, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é esse cuidado aí com relação a como que calcula e não se esqueça de dividir por 1.000, ok? A unidade de medida desse consumo sempre é kWh, ok? Não se esqueça que esse 1.000, esse K aqui, ó, é o quilo, ok? É 10 a terceira, significa quilo. É o mesmo que 1.000, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção. Desculpa aí a calopsita cantando, mas eu sei que vários de vocês têm bichinho também, ok? Se precisar, deixa um comentário aí no vídeo e a gente se encontra no próximo resolvendo os exercícios passo a passo. Obrigado pela atenção, pela paciência. Até lá. Tchau, tchau.